muito bem-vindo você que nos acompanha no canal Chanel Pensador. Procuramos sempre extrair da Bíblia assuntos que diz respeito ao nosso entendimento bíblico para a nossa edificação. O lema do nosso canal é Pensai nas coisas do alto. E agora nesse vídeo de hoje nós vamos trabalhar com o tema Zafenat Paneia, o revelador. É a sequência de 2 vídeos nesse tema e o primeiro é esse que te apresento agora. Zafenat Paneia, ele foi fruto de um milagre. Ele nasceu de uma mulher estéril chamada Raquel. Seu pai se chamava Jacó, que logo demonstra sua preferência pelo menino que se tornava cada dia muito inteligente. Seus irmãos, movidos pela inveja e ciúme, o vendem como escravo. Assim sendo, ele foi levado para o Egito, onde, humilhado, caluniado, preso e injustiçado, ele permaneceu ali. Porém, tudo o que ele tocava, mesmo sendo prisioneiro naquela terra distante, tudo que ele tocava prosperava, graças ao seu dom e também graças à sua capacidade de interpretar sonhos. Zafenat Paneia, ele prevê uma futura fome para a região através dos pesadelos que atormentavam o líder daquela nação. Zafenat Paneia acaba se transformando no governador de toda aquela nação. De escravo a governador. Quem foi Zafenat Paneia? Esse é o nosso assunto em pauta agora. Continue ligado. Antes, eu quero te convidar, se você não se inscreveu ainda em nosso canal, seja mais muito bem-vindo mesmo. Faça aí sua inscrição, e nos acompanhe em cada estudo que nós lançamos aqui todas as sextas-feiras. Eu ainda peço a você encarecidamente que você acione aí o sininho para você estar recebendo novidades do canal, como disse, todas as sextas-feiras. Você também pode estar deixando o seu joinha e compartilhando esse vídeo aí nos seus grupos, com seus amigos, familiares, nas mídias que você tem, Compartilhe o nosso canal para que outras pessoas possam estar buscando mais entendimento nesses assuntos que diz respeito à nossa vida através da Bíblia Sagrada. Canal Chanel Pensador, pensando nas coisas do alto. Pois bem, caros ouvintes, Zafenat Paneia. Quem foi esse personagem dentro da história da Bíblia? Claro que com certeza você já ouviu falar muito sobre ele, já tem até assistido um filme ou lido um livro ou escutado alguma pregação a respeito desse popular personagem conhecido como José do Egito, que na verdade ele não era natural do Egito. Ele fora levado para lá escravo. A história de José do Egito, como assim ficou conhecida, o filho de Jacó e Raquel, com certeza é uma das mais notáveis dentro das histórias dos personagens bíblicos. Um tipo de Cristo, quer dizer, é uma pessoa que tem a mensagem, na sua vida parecida com a mensagem que Cristo veio trazer. A biografia de José desperta muita curiosidade entre as pessoas. E nesse vídeo nós vamos falar um pouco sobre o que realmente a Bíblia relatou sobre esse moço, esse jovem rapaz, esse futuro líder de uma grande nação, esse instrumento nas mãos de Deus. José, ele foi o 11º filho de Jacó e o primeiro com sua esposa, a qual Jacó mais amava, que era Raquel, primeiro filho de Raquel. O capítulo 30 do livro de Gênesis descreve toda a disputa entre Raquel e Lia, que eram as 2 esposas de Jacó na época. Raquel era uma mulher estéril e sofria por não poder dar filho ao seu esposo. Porém, o texto bíblico diz que Deus lembrou-se de Raquel e tornou-a fértil. Então,
ela deu à luz a José. Depois, logo em seguida, ela deu também à luz a Benjamim. Isso está registrado no capítulo 30 do livro de Gênesis, do capítulo 20, do versículo 22 e 23. O nome José, que vem do hebraico, né, Yosef, significa que ele, Deus, acrescenta filhos, né? O que significa, ou possa ele acrescentar, é uma tradução mais lógica do nome José. Tal significado fica esclarecido lá em Gênesis, no capítulo 30, versículo 24. Popularmente, José, filho de Jacó, ficou conhecido como o José do Egito. É claro, queridos, que essa designação de se dá por conta, né, do modo como Deus o exaltou sobremaneira entre os egípcios no tempo em que lá esteve cativo, onde todo o reino do Egito o ficou conhecendo como o segundo homem mais importante daquela nação. Querido, José nasceu em Padã Arã, 6 anos antes de Jacó retornar a Canaã. Nessa época, o patriarca tinha cerca de 90 anos de idade. O período histórico mais provável que José viveu talvez seja a era dos faraós Ixons, né? Era intitulado, né, por esse termo aí, Ixon. Que eram os Ixons? Eles eram conhecidos assim porque representavam um grupo misto semita-asiático que se estabeleceu no norte do Egito durante o século XVIII a.C. Isso no ano de 1630 aí, mais ou menos. Eles tomaram o poder e seus reis governaram o Egito como a 15ª dinastia, né? Que a 15ª dinastia desses faraós durou entre 1630 a 1521 a.C. Interessante é que esse termo faraó, essa palavra faraó, não é uma palavra egípcia, né, como muitos pensam que seja. Ela tem sua origem no hebraico e significa casa elevada ou grande casa. Então, a palavra faraó não é um termo egípcio, mas sim um termo hebraico. Esse título faraó foi usado para descrever governantes em meados do ano de 1450 a.C. Inicialmente, o termo servia para representar o palácio real e só depois que foi apropriado para a figura dos monarcas. Aí se popularizou, né, esse termo no meio dos monarcas e entre os monarcas, os do período egípcio. Essa palavra faraó ficou muito conhecida através do livro do Êxodo, né, na Bíblia, que popularizou a denominação dos monarcas do Antigo Egito. Pois bem, queridos, voltando a falar de José, ele era o filho predileto de Jacó, né? Era o preferido de Jacó. O filho que, além de ser o filho da velhice, também era filho de Raquel, o primeiro filho de Raquel, que era uma mulher estéril, e Deus a agraciou com o dom de maternidade. E Raquel era a esposa que ele muito amava. Aí sim, José se torna o predileto, né, de Jacó. A Bíblia relata em Gênesis capítulo 37, versículo 3, que José ganhou uma túnica especial do seu pai e que isso demonstrava mais ainda a predileção a ele, o interesse que o pai tinha a ele. Outro fato que exemplifica essa condição de filho preferido é o episódio do reencontro entre Jacó e Esaú. Naquela ocasião, José e Raquel foram colocados no lugar mais seguro da comitiva. Davam mais atenção a ele, mais proteção a ele.
Naquela ocasião, até Raquel o fazia, né, de predileto junto com José. Alguns estudiosos argumentam que a túnica que Jacó deu de presente para José fosse ali um sinal de que o pai pretendia fazer dele o seu principal herdeiro. E interessante que, se você ler toda essa história, você vai perceber que o ciúme, ele aumentou ali depois daquela túnica e culminou então, né, dos irmãos traírem a José e diretamente ao pai, e assim seguiu a história. Porém, não há base realmente sólida para considerar essa hipótese como certa, né? De que Jacó o teria como principal herdeiro, porque naquela época seria, né, em outras circunstâncias, de outra forma, e não por José. Então, melhor a gente não forçar as escrituras e ficar apenas nisso ali. Por ser o predileto, deu aquela túnica para ele, certo? Aí vem os primeiros sonhos de José. Os irmãos de José nitidamente tinham certa inveja e descontentamento em relação a ele. Como podemos ver, a Bíblia registra isso no capítulo 37, versículo 4 de Gênesis. Mas foi depois de 2 sonhos que José teve que a situação ficou ainda mais complicada. Como podemos ler esses sonhos nas passagens dos versículos 11 em seguir do capítulo 37 de Gênesis. Nesses 2 sonhos, a família de José curvava-se diante dele. Precisamente a Bíblia registra isso nos versículos 6 e 9, né, de que a família, incluindo pai, mãe e irmãos, se inclinavam perante ele. Esses sonhos se cumpriram quando seus irmãos foram até o Egito para poder comprar trigo devido à fome na região que assolava ali naquela época. Aí nós estamos já relatando o capítulo 42, versículo 9 de Gênesis. Na ocasião, José já era governador do Egito, mas volta aqui, isso nós veremos lá na frente, certo? Aí, por causa da túnica, o ciúme aumentou dos irmãos para com José. Aí José é vendido pelos seus irmãos. Um dia seu pai o envia para encontrar os seus irmãos no campo e verificar como estava o rebanho e depois trazer notícias para ele. Porém, motivado pelo ciúme, os irmãos de José planejavam matá-lo, porém foram impedidos pelo irmão mais velho, né, que se chamava Rúben, né? Tudo está registrado no capítulo 37, versículo 22. Então eles o lançaram em um poço, né? Não tinha água ali, nenhum poço seco, e ao passar por aquele local, uma caravana, era ismaelitas, midianitas. Aí os irmãos tiveram a ideia, ao invés de deixar ele no poço, vamos vendê-lo, né? Que aí a gente teria lucro e também daria cabo a ele. Por fim, quando a caravana chegou, né, ao Egito, José foi vendido pelos medianitas a Potifar, né? Potifar era um oficial do faraó regente naquela época. Na Torá, o Egito é denominado para José a terra da sua aflição, né? Mas vamos ver como que aconteceu a chegada de José ali no Egito, né? José na casa de Potifar. Daí em diante, José começa a prosperar na casa desse oficial, até que ele foi promovido a supervisor da casa. Ele subiu um cargo a mais. É o que registra Gênesis capítulo 39, versículo 4. Mas então, a esposa de Potifar começou a se interessar por José, né? Um jovem, forte, bonito, inteligente. Aí então ela passa a seduzi-lo. Isso é o que está escrito no capítulo 39, versículo 10 do livro de Gênesis. Porém, José era temente a Deus e ele rejeitava e rejeitou aquela mulher. Na última tentativa de sedução, a mulher conseguiu ficar com a roupa de José nas mãos. Então, ela aproveitou para usar isso como ferramenta de acusação contra o jovem José.
O marido então acreditou na acusação feita pela esposa e mandou José para a prisão. Já na prisão, nota que eu estou fazendo um grande resumo de toda essa história, não estou entrando em pormenores, porque lá na frente nós vamos extrair lições de tudo isso. Então, José na prisão interpretou sonhos, dos companheiros que ele tinha ali na prisão. Ele ficou famoso na prisão por interpretar sonhos. A prisão que José estava no Egito era para presos políticos. Mesmo sendo um local hostil, José foi abençoado por Deus e logo ocupou uma posição de destaque entre os presidiários. Observe, querido, que até em meio à prisão, no cárcere, José ele sobressaía, ele se destacava. Na prisão, ele conheceu 2 funcionários da corte de Faraó. Um era um padeiro e o outro era um copeiro. Ambos presos ali com José tiveram sonhos em uma mesma noite e coube a José interpretar esses sonhos. Vale ressaltar aqui, caros ouvintes, que os sonhos na cultura oriental da época eram considerados presságios, Eram encarados com muita seriedade e servia de indícios, lições, dicas importantíssimas para a vida das pessoas naquela época. Então, o copeiro sonhou com uma videira de 3 ramos que brotou, floresceu e deu uvas, as quais ele espremeu na taça de Faraó e entregou a ele. Aí esse sonho significava que dentro de 3 dias o copeiro seria tirado da prisão, retornaria à posição original que lhe pertencia. Após interpretar o sonho, José pediu para que o copeiro se lembrasse dele quando estivesse em posição original que lhe pertencia junto a Faraó e que ele pudesse ser libertado também daquela prisão. Observe algo interessante. Após interpretar o sonho daquele copeiro, o copeiro iria sair dali, ia voltar ao seu cargo original, ia servir Faraó. José, ele acreditava de tal forma que Deus dera aquele dom para ele interpretar sonho, que de imediato após interpretar, ele ainda pediu um favor. Olha, quando você estiver novamente servindo ao Faraó, lembre de mim nessa prisão, faça menção do meu nome ao Faraó. É interessante isso. Aí vem o sonho do padeiro, que por sua vez sonhou que sobre a sua cabeça havia 3 cestos. No cesto de cima havia vários tipos de pães e doces que Faraó gostava. Porém, vinham as aves e comiam da cesta que estava sobre a cabeça do padeiro. A interpretação desse sonho era que em 3 dias Faraó teria a cabeça do padeiro, pendurá-lo-ia em uma árvore e as aves comeriam a cabeça, a carne dele. Então, o copeiro voltaria para sua função e continuaria a servir Faraó. Já o padeiro seria morto, a sua cabeça seria decepada e as aves comeriam a cabeça dele. Pois bem, José interpreta esses sonhos. Aí, mais para frente, Faraó tem também sonhos, passando cerca ali de 2 anos após esse acontecido aí do copeiro e do padeiro. 2 anos ele interpretando sonhos na prisão. Aí aconteceu o sonho de Faraó e nenhum dos magos, diz a palavra de Deus, nenhum conselheiro pôde interpretar os sonhos do Faraó. Então o copeiro se lembrou de José. Olha que depois de 2 anos foi que o copeiro lembrou-se de José e falou de José para o Faraó, Olha, lá na prisão tem um rapaz que ele interpretava tantos sonhos, inclusive o meu, de que eu estaria aqui. Talvez ele seja apto
para interpretar o sonho de Faraó. Então Faraó mandou chamá-lo para o palácio. Faraó contou a José os sonhos que havia tido. No primeiro sonho, Faraó estava à beira do rio Nilo e viu sair 7 vacas gordas, que começaram a pastar. Logo depois vieram 7 vacas magras que comeram as vacas gordas. Mesmo após terem comido as vacas gordas, elas continuavam magras. No segundo sonho, Faraó viu 7 espigas de cereal que estavam boas e cresciam no mesmo pé. Depois ele viu brotar 7 espigas secas e ruins que engoliam as 7 espigas boas. José então disse ao Faraó que ambos os sonhos, na verdade, eram apenas eram a mesma interpretação. Esse sonho correspondia ao que Deus iria fazer. Aí José começa a interpretar o sonho de Faraó. Haveria sobre a terra do Egito 7 anos de muita fartura, mas depois haveria 7 anos de fome, tão severa que faria com que todos se esquecessem dos tempos de fartura. Aí é onde Faraó se preocupou, com essa interpretação, e além de dar a José a interpretação do sonho a Faraó, Deus também lhe concedeu sabedoria para que ele apresentasse um plano para Faraó, porque assim os súditos do Faraó disseram: precisa-se então de uma equipe, uma pessoa à frente para organizar esses 7 anos de fartura e armazenar para que nos 7 anos de seca nós tenhamos alimento. Quem poderia ser essa pessoa? Faraó indica José. José como segundo homem mais importante do Egito, abaixo de Faraó, somente José. Faraó então colocou José como segundo homem importante na sua liderança, e isso está relatado no capítulo 41, versículo 41 de Gênesis. A função ocupada por José era chamada no Oriente de vizir. No Antigo Oriente, pessoas que tinham um cargo tipo dele, o governador, segundo homem da província, era o vizir. Tratava-se do principal cargo administrativo que envolvia diversas funções. Era um líder geral, como por exemplo, ser encarregado do tesouro, da justiça, da execução, das supervisões do reino, decretos reais. Tudo isso era a função de José na época. Após ser colocado no cargo de governador também do Egito, José recebeu o nome egípcio, um outro nome, porque agora ele passa a ser um cidadão egípcio. Aí então ele tem um outro nome que passou a se chamar Zafenat-Paneia, o qual também é o título desse nosso estudo de hoje nesse vídeo. A Bíblia diz que José recebeu o nome Zafenat-Paneia e se casou com uma mulher egípcia chamada Asenate, filha de Potífera, um dos mais proeminentes sacerdotes do Egito. Mas então qual é o significado desse nome Zafenat-Paneia? Bom, a interpretação mais popular entre os estudiosos é que o nome Zafenat-Paneia significa Deus fala e ele vive. Uma variação dessa interpretação diz que o nome significa Deus disse, ele viverá. Alguns intérpretes judeus também sugerem que esse nome significa o revelador de segredos. Essa interpretação, inclusive, está presente na obra Antiguidades Judaicas de Flávio Joséfo. E parecida com essa interpretação é aquela que sugere que o nome Zafenat-Paneia significa aquele que sabe coisas. Já outros comentaristas, por sua vez, defendem que o significado do nome Zafenat-Paneia estava relacionado à função que foi designada a José no Egito. Dessa forma, eles indicam que o provável significado do nome egípcio é aquele que alimenta a terra dos vivos. Mas há também outras sugestões de interpretação para o nome Zafenat-Paneia, como por exemplo, é este que vive, ou então o cabeça da sagrada sociedade de mágicos. Mas parte da dificuldade em determinar o significado de Zafenat-Paneia
tem a ver com o fato de que esse nome é a forma hebraizada do nome egípcio original. E o que isso significa? Isso significa que esse nome provavelmente é uma transliteração de um nome egípcio. Só que o problema é que nunca foi encontrado qualquer nome egípcio que possa corresponder de forma apropriada à forma hebraica de Zafenat-Paneia. Então a verdade é que qualquer comentário honesto sobre essa questão necessariamente tem de admitir que não é possível determinar com exatidão o significado do nome Zafenat-Paneia. De fato, há várias sugestões, mas não sabemos qual é a mais correta ou se pelo menos alguma delas está mesmo correta. Então, o nome de José está registrado lá no capítulo 41, versículo 25. Zafenat-Paneia se casou também com uma jovem chamada Asenate. Asenate era filho de Potífera, que era um sacerdote da cidade de On, no Egito Antigo. Isso, além de estar mencionado em Gênesis 41, 45 da Bíblia, nós já afirmamos, essa questão, nos versículos anteriores. Também tem registro disso em Gênesis 41, 50 da Bíblia hebraica. Tanto o nome na Bíblia aramaica quanto na Bíblia hebraica é o mesmo nome. Pois bem, Potífera, então, que era o sogro de José, o pai de Asenate, que era a jovem a qual foi dada a José como esposa. Aí Faraó consentiu, porque consentiu o casamento. Aí José se casa com Asenate, da qual ela lhe dara 2 filhos, que o primeiro se chamaria Manassés, que quer dizer dupla fertilidade, e o segundo Efraim, que significa aquele que Ra deu. Mais tarde, esses 2 filhos de José e Asenate representaria o pai entre os filhos de Jacó na distribuição das tribos de Israel. Aí passa-se então esse período de bonança, vem o período de seca. Nesse em meio a circunstancial de fome que assolava toda a região, José do Egito reencontra os seus irmãos e o seu pai. Com a fome que assolava a terra, crescia a fama de que o Egito tinha mantimento. E todo mundo dizia, tem um regente sábio no Egito que juntou alimento. Isso fez então com que os irmãos de José fossem até lá buscar socorro, buscar alimento. Em um primeiro instante, apenas José os reconheceu, como relata no capítulo 42, De imediato ele reconheceu os seus irmãos. Mais tarde, porém, após alguns testes da parte de José, o governador do Egito revelou sua verdadeira identidade aos seus irmãos. Aquele foi um encontro carregado de emoção, diz a Bíblia Sagrada no capítulo 45. Após a revelação de sua identidade, José tratou de trazer seu pai e toda a sua família para o Egito. Faraó, por sua vez, também apoiou a decisão de José trazer toda a sua família. Isso está registrado já no capítulo 47. Mais tarde, quando seu pai morreu, José cuidou dos preparativos para o sepultamento. Ele mandou Jacó, ser embalsamado. Todos embalsamaram a Jacó, seu pai, segundo o costume egípcio, e o sepultou em Canaã, conforme era o desejo do seu pai, e isso está registrado no capítulo 50. Aí, mais para frente, José, com a vida bem feita, vivida, ajudou muita gente, aí passa a registrar a morte de José. Depois de sua longa trajetória, José entendeu que tudo o que havia acontecido com ele, desde o ciúme, os sonhos lá em Canaã, a traição, a venda como escravo, a chegada no Egito, ele compreendeu que tudo isso era um plano de Deus para abençoar não só o Egito, mas todo o povo de Israel.
Então, queridos, José viveu o resto dos seus dias no Egito. Ele alcançou a terceira geração dos seus filhos, né? Os filhos de Efraim. E José, relata a escritura, ele morreu com 110 anos de idade. Antes de morrer, José relembrou da promessa que Deus havia feito aos seus pais da fé, Abraão, Isaque, Jacó, de que seu povo herdaria a terra prometida. Então, nessa promessa, os quais eles respiravam dia e noite, ele pediu para que quando Deus tirasse os israelitas dali, que os seus restos mortais também fossem levados por ele. José não queria ser sepultado no Egito, mas na terra dos seus pais. Assim, José morreu confiante na promessa do Senhor, e os seus ossos foram levados por Moisés, conforme isso está registrado em Êxodo capítulo 13, versículo 19, quando Moisés liberou o povo na saída, né, do Egito, deserto adentro. Então, já na terra prometida, em Israel, os ossos de José foram sepultados há mais de 400 anos após a sua morte. José foi sepultado na cidade de Siquém, em um pedaço de terra que seu pai Jacó havia comprado, e isso está registrado em Josué, no capítulo 24, versículo 32, que aquele pedaço de terra era de Jacó, né? A cidade de Siquém se tornou uma cidade. Segundo a arqueologia moderna, mais precisamente pelo professor Ernest Selin, que foi um arqueólogo alemão e um teólogo protestante, Selin, ele estudou teologia e línguas orientais durante os anos de 1897 a 1908. Por 11 anos ele ensinou na Faculdade Protestante de Teologia em Viena. Selin dizia que a localização de Siquém se dá num planalto localizado entre os montes Garzim e Ebal, que se localiza na Samaria, próximo à aldeia de Ascar, que se localiza na Jordânia. E é lá que estão localizadas as antigas ruínas de Siquém. Hoje a cidade de Siquém é apenas uma vila chamada Tel al-Balad, na região da Cisjordânia. A vila de Balato, próxima, hoje existe uma grande cidade chamada Nablus, né? Nablus é uma palavra para Siquém, foi transliterada do hebraico para o árabe. Então, Siquém, do hebraico para o árabe, se tornou Nablus. E é uma grande cidade, uma metrópole hoje, como vocês veem aí nessa foto. Então, essa foi a região próximo de Nablus, foi a região da antiga Siquém, que hoje se encontra ruínas, e foi lá, né, esse pedaço de terra comprado por Jacó, que a família de José foi sepultada, certo? Nablus, situada a aproximadamente 63 quilômetros ao norte de Jerusalém, hoje é uma posição estratégica entre o Monte Ebal e o Monte Gerizim. Nablus foi a primeira capital do reino de Israel, após a cisão, né, com o rei Roboão. Hoje é uma importante cidade da Cisjordânia, né? Tem mais de 135 mil habitantes, preponderante de palestinos, embora cerca de 300 habitantes mais ou menos ali sejam samaritanos. Nablus é um centro comercial, cultural, palestino muito importante hoje na época, né? A antiga Siquém, né? Hoje Nablus, ao lado da vila de Tel al-Balad, foi uma cidade cananeia mencionada também nas cartas de Amarna, posteriormente transformada em uma cidade israelita da tribo de Manassés. As cartas de Tel Amarna é uma designação dada a um conjunto de tabuinhas de argila em escrita cuneiforme encontrada em Amarna.
né, uma das várias capitais do Antigo Egito, essa Amarna aí, fazia parte do arquivo de correspondência do Egito com seus reis, vassalos e governadores em Canaã. Queridos, essas cartas e outras evidências arqueológicas indicam que a cidade de Siquém, ela foi destruída e depois reconstruída pelo menos 22 vezes antes do seu desaparecimento total, que foi no final do ano 200 depois de Cristo. Dentro das ruínas da cidade, que hoje a vila da ruína se chama Vila de Balato, ainda pode ser encontrada uma série de muros e portões, né, construídos para a defesa daquela localização. Também se encontra nas ruínas ali a Casa do Governo, né, um bairro residencial, né, as ruínas do Templo de Zeus, levantada pelo imperador romano Adriano, né, que reinou do ano 117 a 138 depois de Cristo, né, o último rei datado do século II foi esse aí, o imperador Adriano. Foi uma cidade muito citada no Antigo Testamento, a antiga Siquém. Foi lá, por exemplo, onde o patriarca Abraão ergueu o primeiro altar quando chegou à terra prometida de Canaã, junto ao carvalho de Moré, né? Isso está registrado no capítulo 12, versículo 4 do livro de Gênesis. Então a cidade de Siquém é uma das cidades mais faladas, registrada na Bíblia Sagrada. Muito antiga, e hoje você ainda pode ver as suas ruínas, né, ali na Vila de Balato, ao lado da grande cidade de Nablus. Séculos depois também, a antiga cidade de Siquém, o rei Jeroboão deu início à construção dessa cidade ali, que se encontrava numa região montanhosa, né, nas colinas de Efraim, onde ficou sendo por pouco tempo a capital, né, onde morava o rei Jeroboão. Mais tarde foi ali que ele construiu a Penuel. Então, quem de fato ergueu e construiu a cidade no altar onde Abraão erigiu aquele altar, no lugar onde Abraão erigiu um altar, foi o rei Jeroboão que construiu a antiga Siquém, uma fortaleza geralmente identificada como Tulul el-Dahab, a uns 6 quilômetros ao leste de Sucote, ou perto do Vale de Jaboque, era por ali uns 14 quilômetros mais ou menos do norte, né, da sua confluência com o Rio Jordão. Foi mais ou menos por ali que se começou a construir a antiga Siquém. Há indícios de que era bem fortificada, estrategicamente posicionada para controlar a entrada do desfiladeiro de Jaboque para o oeste ali, descendo para o Rio Jordão, se você for analisar aí no mapa essa localização. O arqueólogo Selim, o qual citamos anteriormente, ele encontrou os muros da cidade, né, denominados mais tarde pelos arqueólogos de muros ciclópicos, né, uma alusão ao formato circundante, né, que era daqueles muros antigos. O mesmo lugar também, Siquém Antiga, onde Jacó lutou com um anjo, né? E chamou assim o lugar de Peniel, porque ali Peniel vai significar tinha visto Deus face a face, ou lutou com Deus face a face, Peniel. Tudo isso está registrado em Gênesis capítulo 32, versículos de 22 a 31. Peniel, ou mesmo que Penuel, o qual citamos anteriormente, né, significa a presença de Deus, de uma tradução mais clara. Então, queridos, quais as lições de vida e testemunhos de José que podemos trazer para a nossa vida hoje? Esse jovem temente a Deus, dedicado a Deus, persistente, inteligente, com seus dons usados para a glória de Deus. O que podemos aprender com ele? O que podemos aprender com a fé e a determinação desse jovem cristão?
lições muito importantes aprendemos com essa história de José, né? E nós vamos aprender muito mais no segundo vídeo, né? Porque aqui nós apenas contamos todo o trajeto, né? A história familiar, o trajeto, né? Atribuições e a prática dos seus dons, o que ocasionou isso, a posição que ele chegou, o que ele fez em prol da nação de Israel, até a sua morte, né? O local de sua morte, a antiga cidade de Siquém, como ela é hoje. Mas no próximo vídeo nós vamos falar mais de lições que ele pode nos passar, a pessoa, o testemunho de José, o que ele pode nos ensinar. Portanto, queridos, eu peço que você acione o sininho aí no pé do vídeo e aguarde a segunda parte interessante e edificante que irá nos instruir, nos ensinar, nos edificar sobre o testemunho e a vida desse jovem usado por Deus. Zafenate Paneia, o Revelador, parte 2. Assista aqui em breve em nosso canal. Então, eu te aguardo até lá. Que Deus nos abençoe.